Olá, meu nome é Hilton, eu sou um pastor batista, faço trabalho de capelania, faço um trabalho com jovens e adolescentes na igreja batista em que eu congrego. E eu estou aqui hoje para te dar um recado bem direto, bem objetivo. Não adianta você ficar olhando para a nossa juventude, para os adolescentes, e ficar criticando essa geração e ficar dizendo como eles são perdidos, como eles são sem propósito, como eles estão sendo consumidos por drogas, por sexo e por diversão superficial. Na verdade, a juventude de todas as épocas foi muito suscetível, foi muito vulnerável às pragas do seu tempo. E não é diferente na nossa época. Eu, há algum tempo, visitei uma família onde estava lá a menina de 12 anos de idade, já com o filho dela no colo. Eu vi agora um anúncio de uma matéria jornalística que no domingo, amanhã, vai falar sobre meninas com menos de 15 anos engravidando e vai falar como isso é comum. Mas aí o que vai acontecer é muita gente que vai olhar para as estatísticas e vai dizer: está vendo só como esse mundo está perdido? Ontem eu e a minha esposa fazemos uma reunião online com adolescentes e eu fiz uma reflexão com eles baseado no texto de 1 João capítulo 2, versículo 14, em que o apóstolo João escreve aos jovens, escreve à igreja, e ele se dirigindo aos jovens, ele fala três coisas muito importantes. Ele diz: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós e porque tendes vencido o maligno. Eu quero dizer para você de que é preciso que você, como adulto, como pai, como líder, como cristão, trabalhe para que essas três coisas sejam realidade na juventude, nos adolescentes que estão à nossa volta, no adolescente que está aí perto de você. Precisamos trabalhar para que os nossos jovens e adolescentes sejam fortes. Fortes fisicamente, fortes mentalmente, fortes espiritualmente, emocionalmente, tá? Precisamos de jovens e adolescentes fortes, desenvolver neles força. Precisamos colocar na cabeça deles como isso é importante e direcioná-los para isso e cobrar das nossas igrejas, seja na igreja católica, seja na igreja evangélica, seja no clube, cobrar das instituições programas que desenvolvam força, que levem com que esses jovens se tornem fortes. Trabalhar isso dentro da sua casa. Como que eu posso fazer com que os meus jovens, os meus filhos, sejam fortes? A força é algo muito importante. Eu não estou falando apenas de força espiritual ou mental, estou falando de força física. Precisamos de meninos fortes, precisamos de meninas fortes. Eu estava lendo uma história do Ícaro de Carvalho e ele falando como é importante uma moça, por exemplo, ser forte fisicamente, até para que ela tenha segurança para encarar alguém e dizer: o que você está falando aí? Né? Aqueles moleques, aqueles abusadores que ficam lá com piadinhas e tal. O fato de você ser fisicamente forte te dá confiança para lidar e enfrentar as dificuldades à sua volta. E aí a gente também usar e trabalhar as circunstâncias, os acontecimentos, para desenvolver também uma força mental, emocional, espiritual. A segunda coisa que João fala é: eu vos escrevi porque a palavra de Deus permanece em vós. Há muitos líderes, há muitos pais que não se preocupam com a palavra de Deus permanecendo nos seus filhos, nos seus adolescentes, nos seus liderados. Eu estava falando com eles: cara, Jesus, lá no deserto, ao ser tentado por Satanás, como que Jesus reagiu? Com a palavra de Deus, mas com a palavra de Deus que ele já sabia, que ele conhecia, que ele havia memorizado.
Quantos versos bíblicos, quantos textos bíblicos os jovens e adolescentes que estão à nossa volta têm na memória? Se você é pai de um jovem, se você é pai de um adolescente, quantos textos bíblicos o seu filho sabe de cor? Quantos? 1, 2, 10, 20? Sabe? Isso é muito importante. Sabe? Ele ouviu uma mensagem, ele ouviu um sermão, ele leu um texto bíblico. Um dia depois, ele sabe falar. Ele chegou do culto. Cara, isso é um exercício muito legal. Você vai com seu filho no culto. Sabe? Mesmo você sendo católico, por exemplo. Você vai com seu filho na missa. Ouve lá o sermão do padre. Quando você chega em casa, pergunta ao seu filho: o que você entendeu, filho? Que sentido aquilo que ele falou, que o padre, que o pastor falou, faz sentido para você? Que importância disso? Como praticar isso na sua vida cotidiana? Como fazer isso valer na sua escola, no seu trabalho, com seus amigos e tudo mais? É isso que é a palavra de Deus permanecer em nós. Não apenas ouvir, não apenas passar, mas permanecer. E a terceira coisa que João diz é: e já vencestes o maligno. Vencer o diabo, vencer Satanás, você tem que vencer. Jesus fala: tendes bom ânimo, porque eu venci. Eu venci. Nós precisamos criar jovens e adolescentes que vencem, que tenham um gosto pela vitória, que vençam o diabo, que vençam as tentações, que vençam as fraquezas. Eles precisarão vencer, porque senão serão vencidos, serão massacrados, serão derrotados, serão consumidos pelo mundo e pelas tentações que há à nossa volta. Percebe-se muito facilmente que as três coisas que João fala se ligam. Jovens, sois fortes. Nós somos fortes através da palavra de Deus. É a palavra de Deus que deu força e convicção e segurança para Jesus lá no deserto. Mesmo fraco, mesmo debilitado pela fome, Jesus encara Satanás com a força que a palavra de Deus dá para ele. Então a nossa força está relacionada com a palavra de Deus que permanece em nós. E é através da palavra de Deus que permanece em nós que nós vencemos Satanás. Precisamos trabalhar essas três questões, esses três princípios, esses três valores na mente e no coração dos jovens e adolescentes que estão à nossa volta. Porque senão eles serão consumidos, eles serão derrotados, eles serão trucidados pelo mundo à nossa volta. Eu já fui dentro de uma cadeia e eu fui lá cantar, fui lá fazer um culto, fui lá cantar louvores. E a grande maioria dos jovens que estão lá sabem cantar louvores, porque eles foram criados numa igreja. Mas foram derrotados pelo mundo. Foram derrotados pelo diabo. A palavra de Deus não permaneceu neles. Eles não estavam fortes. Se o seu filho, se o seu liderado, se o adolescente que está aí do seu lado, perto de você, se ele não ficar forte, ele será derrotado. Se a palavra de Deus não permanecer no coração, na mente dele, ele não terá condições de vencer o diabo, de vencer o maligno, de vencer as tentações, de vencer o mal que nos circunda em todo e qualquer lugar que a gente estiver. É por isso que eu digo, não adianta você olhar para essa geração e zombar e criticar e dizer, cara, são os cabeça de vento. Precisamos investir muito, para que os jovens e adolescentes à nossa volta sejam fortes e vençam o diabo. Um grande abraço, que Deus te abençoe.